Audiobook. Coleção Graça e Verdade. Ministério Unção e Legado e Sociedade Missionária. Editorial Zion. Livro, A Presença de Deus. Certa vez me perguntaram, o que falta em nossos cultos? Na verdade, disse eu, somente uma única coisa falta, a presença de Deus. Se Deus estivesse em nossos cultos, eles seriam totalmente diferentes. De como eles têm sido, os milagres aconteceriam, os nossos cultos só são fracos porque Deus não está em muitos deles. Você já foi em um culto onde Deus realmente está? As pessoas saiam chorando pedindo perdão a Deus, pois elas estão caminhando para o inferno a passos largos. Elas sairiam tristes, pois elas descobririam a sua real situação. Elas não iriam para o restaurante ou lanchonete comer alguma coisa. Elas iriam correndo para casa e dobrariam seus joelhos e chorariam. Meus sonhos, seus planos. Shalom. Que Deus abençoe a tua vida, a tua semana. Que Ele possa te cobrir com o sangue do Cordeiro e também a sua família, seus sonhos e seus planos. Eu quero falar sobre essa frase, meus sonhos, seus planos, algo que eu paro para pensar sobre a história de alguns na palavra de Deus e sobre a nossa própria história, sobre os sonhos que nós temos diante do Pai. Você tem sonhos, mas Deus tem planos, e os planos dele jamais serão frustrados. Eu paro para pensar sobre isso a respeito de muitas histórias, mas principalmente na história de José. A prisão não estava nos sonhos de José, mas ela estava nos planos de Deus. Você pode perceber que nessa história de José, aonde o Senhor dá a ele um sonho tão extraordinário e que o colocava numa posição de honra e autoridade, e no meio de seu trajeto ele teve prisões, perseguições, injustiça, dificuldades e dores. Então os sonhos que José tinha, eram reais e eram de Deus sobre a vida dele, porém os planos representam o trajeto, representam o processo. Então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. Ezequiel 43:1,5. Fundamentos. Ele é o princípio. Ele quer ser o nosso fundamento, porém para que isso aconteça é preciso deixar Deus fazer uma obra profunda em nosso ser, tirar toda pedra de tropeço, arrancar de nós as dinamites internas e ocultas, curar as feridas da alma, para que Ele comece a construir em nós o seu caráter. Logo já não sou que vive, mas Cristo vive em mim. Sem verdade não haverá reconstrução. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Ele seja o início de sua história. Que Ele seja o princípio de seu propósito. Que Ele cresça e você diminua. Que sua casa, o seu coração, Ele faça morada de fato, que Ele não seja um hóspede, mas que Ele seja o seu Senhor. Que mesmo que venha a tempestade, tormentas, nada irá abalar a estrutura. Porque Ele é o dono do tempo e de todas as estações da vida. Então que não venhamos ser negligentes ao se doar para Deus. Capítulo 1. Águas profundas. Deus nos chama para uma intimidade com Ele,
Deus quer gerar coisas maravilhosas em nossos corações. Meu amado irmão em Cristo, é tempo de águas profundas, de nos envolver nas profundezas de Deus, de novas descobertas em Cristo, tempo de nos preparar para sermos homens e mulheres de Deus, não apenas pessoas que frequentam um culto ou fazem parte de uma denominação evangélica. Deus nos chama para mais, conhecer e prosseguir em conhecer mais dele. Vivemos em tempos difíceis, onde a Igreja de Cristo tem se escondido na religiosidade e deixado muitas coisas para depois. Deus nos chama agora. Ele quer fazer algo novo hoje. É preciso revermos toda a nossa vida, toda a jornada até este momento e voltar às nossas origens como cristão, voltar ao primeiro amor que deixamos para trás e ter novas descobertas em Deus, um relacionamento onde entregamos tudo, não apenas uma área, mas tudo. Deus quer tudo. Toda a nossa vida, todo o nosso ser. Meu irmão, se você se converteu há pouco tempo, é bem provável que não conheça nada de Deus, que não tenha uma base, pois a maior parte da igreja brasileira não tem palavra em seus cultos, não tem base nas Escrituras e não vive na dependência do Espírito Santo. Você precisa buscar na história da igreja, na igreja primitiva, nos escritos do passado, grandes homens e mulheres que impactaram este mundo, que venceram o pecado, venceram a carne para viver uma vida cristã. Você precisa ser diferente de seus amigos que estão na igreja, amigos carnais que só querem viver uma vida de fachada, mas não buscam Deus de todo o seu coração. Você está disposto a deixar toda a sua vida para trás e viver com Cristo, ou você quer apenas frequentar uma igreja e no final perder a sua alma, perder a sua salvação? Pense nestas palavras: Deus te chama e Ele quer tudo, Ele quer toda a sua vida sem reservas. Você está disposto a entrar na profundidade de Deus ou ser um homem e uma mulher medíocre como a maioria de seus amigos evangélicos? Capítulo 2. Deus separa homens para Ele. A palavra diz que Jesus passava e escolhia seus discípulos, Ele chamava e dizia: segue-me, e todos eles largavam seus afazeres, seus trabalhos e seguiam Jesus. Porque eles seguiam Jesus. Porque quando um homem é chamado por Deus, ele não tem outra opção, pois Deus o atrai a ele. Deus conhecia o coração daqueles homens e não era apenas um carpinteiro chamando outros homens, era o próprio Deus vivo convocando homens para um chamado, não um simples chamado, mas algo que foi gerado na eternidade. Deus escolheu a sua família, Ele escolheu os seus discípulos e Ele, o Criador de todas as coisas, gerou naqueles homens uma sede por sua presença. Ele não apenas os chamou, Ele deu vida nova a todos eles e, como diz a palavra, só se perdeu aquele que estava destinado à perdição, a saber, Judas. Certa feita Jesus passava e chamou um homem para segui-lo. E ele foi. Por que ele foi? Ele foi porque aquele não era um simples homem, ele foi porque Deus estava ali e tudo o que Deus quer será feito. Ele foi porque o seu coração ardia por algo mais profundo, algo que a religião não pode oferecer, algo que uma denominação não tem, algo maravilhoso chamado a presença de Deus. Deus tem levantado homens e mulheres em todo o mundo, tem colocado um exército de pé para a sua obra, tem levantado jovens e idosos, homens com sede da palavra, sede de se lançar em Deus, homens anônimos para levarem seus oráculos, homens que nasceram na oração, não em seminários, mulheres que foram forjadas na solidão, não em cultos.
Um povo que está em seus quartos fechados em oração, em lugares separados e totalmente voltado para o Senhor. Precisamos nos dias de hoje de homens e mulheres corajosos. As faculdades hoje já têm jovens falando da verdade, nos seminários, nas escolas e em todo o meio há pessoas que foram levantadas por Deus. Há muitos templos e eles não têm resolvido a sede do povo da presença de Deus. Há muitos obreiros, mas eles são em sua maioria de homens carnais. Nos dias atuais precisamos de homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Temos templos luxuosos e pouca fé, muitos instrumentos e pouco louvor, muito dinheiro e pouca presença de Deus. Há muito de homens em nossos cultos e pouca direção do Espírito de Deus. Este fato tem sido o declínio do mundo religioso. Precisamos acertar as arestas e voltar à presença suave do Espírito, ser dirigidos por Deus e voltar a fazer da igreja um lugar santo. A santidade começa em nós, em cada um de nós, homens santos e regenerados, homens transformados, salvos. Capítulo 3. O fogo precisa queimar. O fogo do Espírito Santo precisa queimar em nossas vidas. Estamos gelados pelas religiosidade, estamos frios pela falta de Deus. Veja nossos cultos, pessoas entram e saem e nada acontece, pois Deus não estava ali, a presença de Deus não veio, e por que não veio? Não veio porque não somos dignos dele, e precisamos acertar nossas vidas, precisamos pedir perdão e chorar até ele nos comover de nossa fraqueza, até o Senhor nos perdoar de nossa impureza. Precisamos ficar mais trancados em nossos quartos, precisamos rever nossas vidas, precisamos varrer a casa e tirar a sujeira de nossos corações, deixar Deus trabalhar. O fogo precisa queimar, não podemos ir para os cultos como temos ido, depois de ver coisas tão mundanas e carnais e simplesmente achar que Deus está lá nos esperando, e quando entrarmos na igreja a sua presença vai agir. Não, meus amados em Cristo, um culto começa em nossos lares. Deus quer frequentar nossas casas, nossas famílias. O fogo precisa queimar e incendiar nossas vidas, a ponto de pessoas verem Deus em nós. Nós somos a Bíblia que muitas pessoas lerão. Nossas vidas é a única coisa que pessoas de fora podem conhecer de Deus. O fogo precisa queimar e nos fazer parecidos com o Salvador. O fogo precisa queimar, arder em nossos corações. Precisamos de cultos cheios da presença e da glória de Deus. Ele quer habitar em nosso meio, ele quer voltar a frequentar nossos templos, mas ele busca um povo rendido a ele, rendido à sua presença, vazio de si mesmo e carente do Senhor. É preciso chorar, buscar sua face, precisamos nos arrepender. Eu e você precisamos de lágrimas de arrependimento, lágrimas nos olhos e reconhecimento que temos meio que manipulado as coisas de Deus, temos nos enganado a nós mesmos quando pensamos que estamos no centro de sua vontade quando na realidade não estamos, quando pensamos que Deus está em nosso meio e na realidade ele nos abandonou. Livro, Linhagem Espiritual. Deus escolheu um povo em um tempo passado, muito antes de tudo, uma era onde o Criador vivia solitário, onde os seus eleitos ainda dormiam dentro dele, quando a criação inteira repousava em seu pensamento. Ou você se torna uma referência, ou você é apenas mais um e faz o que todo mundo faz. Eleição incondicional. Deus na eternidade passada, escolheu salvar uma grande multidão de pecadores, a qual nenhum homem pode numerar. Ele escolheu uma igreja, uma noiva para o seu Filho Jesus Cristo. Depravação total do homem.
O homem é completamente fraco em seu estado de pecado, está sob a ira de Deus e de forma alguma pode agradar a Deus. Depravidade total também significa que o homem não vai naturalmente procurar conhecer a Deus, até que Deus graciosamente o encoraje a assim agir. Expiação limitada. Também chamada de redenção particular. Cristo tomou sobre si o julgamento do pecado dos eleitos e, portanto, pagou por suas vidas com a sua morte. Em outras palavras, ele não só tornou salvação possível, ele na verdade a obteve por aqueles que ele tinha escolhido. Graça irresistível. Em seu estado depois da queda ao pecado, o homem resiste ao amor de Deus, mas a graça de Deus trabalhando em seu coração faz com que tal homem deseje o que ele tinha previamente resistido. Quer dizer, a graça de Deus não vai falhar em realizar o seu trabalho de salvação na vida dos eleitos. Perseverança dos santos. Deus protege seus santos de se desviar totalmente, por isso salvação é eterna. João 10:27 e 29, Romanos 8:29-30, Efésios 1:3-14. Deus escolhe um povo para si mesmo, Deus escolhe uma noiva para o seu Filho Jesus Cristo, um povo santo, separado na eternidade para as bodas do Cordeiro. Deus traça um plano quando nós ainda não existíamos, mas Ele vendo as iras, Ele enxergando as gerações futuras escolhe homens e mulheres para serem feitos filhos de Deus, seres que não são carnais mas espirituais. Um plano predeterminado no coração de Deus, um plano traçado no Altíssimo. Essa escolha não começou em mim, não começou em ti, começou naquele que é o grande Eu Sou. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, com graça e misericórdia, Ele é fiel. Toda a raça humana caminhava para a perdição, homens e mulheres eram carnais e faziam o que era contrário a Deus. Em meio a este cenário, Deus ama um povo e escolhe pessoas em todo o mundo para serem salvas em Cristo Jesus. Deus escolheu a sua própria família, Ele atraiu todos aqueles que estão nele, e se Deus não ir buscar um homem, este homem jamais encontrará Deus. Somos descendentes de um povo escolhido, temos uma linhagem em Abraão, na ordem de Melquisedeque, descendência de Cristo, povo eleito e soberano, da genealogia de homens e mulheres santos, que fizeram a diferença, espirituais, incorruptíveis, que foram escolhidos e não escolheram. Uma vida de contemplação, de renúncia do eu, de separação para que o Senhor se aproxime de nós. Uma vida de semeadura no mundo espiritual, de semeadura no mundo secular, de espalhar sementes de amor e compaixão, de vida nova, de boas novas. Deus chama o homem, Ele tem um plano traçado para cada homem e cada mulher. Deus começa então a nos envolver neste plano. Tudo começa com as catástrofes em nossas vidas, começamos a perder, a ver o nosso mundo e nossos sonhos desmoronarem para que um novo plano, um plano sobressalente, algo maior nasça em nossas vidas. Há uma genealogia não de sangue ou humana, mas espiritual que cobre toda a raça humana, pessoas que mesmo sem saber ao certo sua origem, tem um sentido muito grande, pessoas que suas vidas e seus destinos estão traçados, como diz a palavra, estão escritos, e ainda que nossas escolhas possam mudar uma coisa ou outra, ainda que nosso livre-arbítrio nos leve para bons ou maus lugares, somos dotados de uma escolha soberana e uma vida espiritual em busca de um lugar mais elevados, pois não somos daqui. Isto tudo não nos preenche, não cobre o vazio que temos,
mas quando nossos olhos são abertos tudo fica claro e Deus nos revela no Espírito que temos uma linhagem, humana mas espiritual, não corruptível mas incorruptível. Livro, Irmãos de Fé. Certa vez eu iria evangelizar, estava no Rio de Janeiro, no ano de 2003, e saí para fazer a obra de Deus. Quando cheguei na praça no bairro de Laranjeiras, próximo ao túnel, estava animado para evangelizar mas logo senti algo de Deus para retornar, e logo voltei para casa e peguei no sono e logo Deus me deu uma visão em sonho, me vi indo e quando chegava perto de um túnel, vi que estava tendo um tiroteio e logo tentei retornar, mas fui atingido por uma bala na cabeça, pois havia tiroteio de policiais e traficantes e logo acordei e Deus foi revelando o grande livramento que Ele havia me dado. Toda graça e honra seja dada a Ele, o Rei dos Reis, como a boa mão do Senhor cuida de nós. Filhos na fé. Certo dia, eu e um grande amigo Márcio saímos para visitar irmãos que visitaram a igreja e fomos na casa de um jovem, seu nome é Rui, aquele que recebe a dedicatória no livro. Visitamos ele e mal sabíamos o que Deus tinha traçado para nossas vidas, parecia uma visita como outra qualquer. Falamos de Jesus e como é preciso permanecermos firmes no reino, e saímos. Dias depois, Deus colocou no meu coração para voltar àquele lugar e novamente visitá-lo e fui, e começamos a ter uma amizade. Andarmos juntos e comecei a acompanhá-lo e logo o chamei para fazermos a obra de Deus juntos e começamos a sair e propagar o Evangelho e os milagres e prodígios começaram a acontecer onde íamos e Deus confirmava a cada dia o ministério daquele jovem. Rui, um homem segundo o coração de Deus, um filho na fé, um amigo, um servo de Deus, um ministro do Evangelho, um homem tocado pelo Espírito Santo, onde vidas foi sendo abençoado por ele. E ali nasceu um filho na fé, onde Deus gera em nossos corações trabalhar com pessoas, onde podemos ajudá-los a se tornarem grandes homens nas mãos do Senhor. Certo dia fui buscar minha irmã na rodoviária e ela já havia saído, ela havia chegado mais cedo e foi para casa e houve um desencontro entre nós, que já estava traçado por Deus, pois na volta pude ver um jovem, eu estava no final do ônibus, e em certo ponto ele entrou e se encaminhou para o final, percebi que ele estava drogado e no efeito do álcool. E logo o Espírito Santo coloca em meu coração para ajudá-lo e comecei a conversar com ele, e comecei a acompanhá-lo, fui à sua casa e começamos a ajudá-lo mais e a boa mão do Senhor era conosco e a libertação daquele jovem era feita. E logo em poucos dias eu e ele começamos a fazer a obra. Ele receberá a libertação de Deus não somente para ser salvo mas para levar as boas novas do Evangelho para outros que estão perdidos no pecado e no vício. E Deus foi operando em sua vida. Ele tinha que cumprir pena por ter matado uma pessoa ainda quando estava no mundo, mas Deus foi operando mesmo na prisão. Ele pode ver a mão de Deus, e como ele mesmo disse que não foi fácil e passou por momentos difíceis ali dentro da prisão, o inimigo veio com grande fúria e ele sentiu na pele as marcas de Cristo, mas Deus prevaleceu mandando a força para continuar na obra, e pude visitá-los e ver como Deus era fiel. Neste período estava indo para o Rio de Janeiro em 2003, mas pude acompanhá-los através de cartas e visitas, e Deus foi confirmando o sobrenatural na vidas destes dois jovens. Rui e Fábio foram vendo o peso da chamada e de nossa salvação e como é preciso sermos fortes para vencer o mal que diariamente vem sobre nossas vidas. Cartas ministeriais.
Carta para Jandira. Graça e paz, Jandira. Espero que tudo esteja ótimo em sua casa. Mande um abraço para seu esposo e para o Carlos. Não perca a esperança, pois nosso Deus é fiel e sobre sua vida Ele está cuidando. Enfrentamos muitas lutas, mas em tudo somos mais que vencedores, pois o Pai é conosco e isso basta, sua graça nos basta. Deus é fiel, devemos enfrentar todas as dificuldades, para isso estamos juntos. Se vocês precisarem de algo, me mande outra carta, pois para isso estamos na obra do Senhor, para ajudarmos uns aos outros, e vocês, Deus me deu o privilégio para acompanhá-los e mesmo distantes estamos presentes em espírito, e em breve estarei com vocês. Sempre vos escrevo para vos animar a continuar neste propósito, sem vacilar, mas em oração e dedicação ao Senhor, que é nosso alvo, pois o mundo não é nossa morada permanente, somente nos resta a santidade em Cristo. Estou com saudades de vocês, pois vocês já fazem parte do povo de Deus, escolhidos, e somos todos irmãos em Cristo. Deus tem sido misericordioso conosco, é só olharmos para trás e vermos o quanto Ele nos proporcionou e como Ele tem zelado por nós. Deus te abençoe a cada dia. Max Salgado. Carta para Rui. Caro amigo e filho na fé, quero que você permaneça firme neste propósito, de seguir na fé de Cristo, e que cada pessoa possa ver através de sua vida Cristo, seja um homem segundo o coração de Deus. Quero que você continue com este trabalho que começamos, pois é algo do coração de Deus, e quero que continue com o trabalho que fizemos, visitas e recolhimento de alimentos em prol dos irmãos. Aqui no Rio de Janeiro, está tudo bem graças ao bom Deus. Tem vindo muitas lutas e muitas provações, mas em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nunca desista de seus objetivos e sonhos, pois eles têm uma base que é Cristo. Rui, em breve estaremos juntos na obra. Estou com saudades de nossa obra pelo reino de Deus. Abraços de seu irmão em Cristo. Maximiliano Salgado. Carta para Fábio. Graça e paz, irmão e amigo Fábio. Espero que esteja uma benção em sua vida e em sua casa. Espero que você continue no caminho da salvação. Estou no RJ, fazendo o seminário de teologia, e a cada dia tenho me fortalecido na palavra de Deus. Deus está abrindo uma porta no estado do Espírito Santo, e este final de ano passei alguns dias lá e pude pregar o Evangelho e falar do caminho do reino de Deus. Depois do culto em um lar, uma mulher me procurou e me falou um pouco de sua família e algumas coisas que aconteceu, e vi a presença de Deus tomar e o sobrenatural acontecer, e pude trazer da parte de Deus um alento para aquela vida. Deus tem nossas vidas em suas mãos e Ele tem toda a autoridade. Continue indo na igreja, não deixe as coisas deste mundo te corromper. Um forte abraço de seu amigo Max Salgado. Carta para Charles. A paz de Cristo, amigo em Cristo Jesus. Dou graças a Deus por ter encontrado uma esposa, homem de Deus. Que o Senhor abençoe vocês, e os conduza em grandes vitórias. Nunca se esqueça, pois o Senhor é contigo, e nunca se esqueça do chamado de Deus em sua vida. Ele tem um grande plano em seu ministério, amigo. Continue visitando os irmãos e nunca deixe esta obra de lado. Quero que continue visitando os irmãos Jandira, Carlos, Eva, Fábio, pois é preciso fortalecer os irmãos, pois eles precisam de acompanhamento. O Fábio estava preso, quero que visite a irmã dele,
Tatiana, e gostaria de saber como eles estão. Eu continuo enviando cartas para os irmãos e gostaria que você, Daniel e Rui, os ajude no que eles precisarem. Amigo, tenho que confessar que passei muitas provações e lutas aqui, mas obtive vitórias. O caminho é espinhoso, mas é um caminho de graça. Já não vivemos mais nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Falar de Jesus se tornou o meu propósito de vida. O Senhor não nos deixará sozinhos nesta empreitada. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Abraços. Saudades. Viagem missionária. O Senhor colocou em meu coração sair em uma viagem missionária para a cidade de Resplendor e lá fazer a obra. Foi impactante, uma grande obra, e Deus bradou e fez milagres. Chegando em Resplendor, vi uma cidade muito pacata e abençoada, além de receptiva. Ao chegar em uma casa não fui bem recebido e direcionado pelo Espírito, saí e sacudi os pés. Mas logo na seguinte casa fui muito bem recebido por um casal de idosos, onde me permitiram ficar ali aquela noite, e grande foi a mão de Deus. Fui na igreja aquela noite, uma igreja próxima, e no dia seguinte comecei a fazer a obra de evangelismo e, guiado pelo Santo Espírito, falei do reino e de como precisamos de Jesus. Pessoas receberam o Evangelho. Em 2005 fiz uma viagem missionária a Governador Valadares, minha terra, e Deus operou o sobrenatural. Revi grandes amigos e cooperadores do Evangelho, Charles, Daniel, P.R. Edson e P.R. Márcio, e essa obra que Deus começou em nosso coração para falar de Jesus Cristo onde estivermos, propagando o reino de Deus. Certa feita estava recepcionando os irmãos na igreja Cristo Vive em Botafogo, RJ. Quando chegou um homem de rua, e ele pedia ajuda, e logo Deus começou a colocar no meu coração o amor para ajudá-lo, e comecei a conversar com ele e começamos uma amizade. Ele era de SP, ele participou do culto aquela noite e assim que acabou fomos conversando e Deus começou a fazer uma excelente obra em nosso favor e pude ajudá-lo, mas não somente isso, criamos uma amizade grande e começamos a fazer a obra juntos. E Deus abria portas para ele sair da rua e começou a ficar em um lugar certo e fora das ruas. Seu nome é Luiz Carlos e Deus começou a usá-lo para ajudar outras pessoas e vimos a fidelidade de Deus em nossas vidas e como Deus traça planos para o seu reino. A vida cristã. O cristianismo nos pedirá tudo. Em busca da salvação há um chamado para mim e para você, buscarmos uma vida na santidade, na oração em Cristo Jesus. Ele é o caminho, ele é a fonte que gera vida em nós. Não basta frequentarmos a igreja, não basta sermos evangélicos apenas, há algo mais profundo neste puro relacionamento com o Senhor. Ele nos chama para nos ensinar a sermos espirituais e vivificados na verdade. Nos dias atuais vemos uma igreja evangélica fraca e natural. Uma boa parte da igreja não sabe o que é orar, se relacionar com Deus, estão fragilizados com este mundo e pertencem a esta terra, homens e mulheres carnais e que vivem seus próprios prazeres. Amados em Cristo Jesus, temos uma grande chamada para o Evangelho. É preciso acordarmos e vivermos na dimensão de Deus, na profundidade do Espírito Santo, onde seremos levados para o sobrenatural e seremos renovados e libertos de tudo o que nos prende neste mundo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus,
me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele e, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como o esperará, mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de